Salve, camaradas! Eu sou Carlos César Almendra, do canal Conexão Marxista, e vou apresentar para vocês 6 livros clássicos sobre a Comuna de Paris. É logo após a vinheta. O primeiro livro que eu apresento a vocês aqui é o livro do próprio Karl Marx, escrito apenas 2 dias em que terminou a Comuna de Paris. Lembrando que a Comuna terminou em 28 de maio de 1871 e o Marx escreve e apresenta esse texto em 30 de maio de 1871. Aqui, agora, você tinha por parte do Marx, o entendimento prático, né? A Comuna tinha demonstrado aí a forma política finalmente encontrada para destruir o Estado, né? Portanto, a Comuna é essa primeira experiência. Assim como aqui no livro o Marx já alertava também os erros da Comuna, né? Os equívocos, como por exemplo não ter tomado o dinheiro do Banco de Paris, coisa que o Thiers fez e depois usou contra a própria Comuna. Portanto, é o texto mais recente escrito após a própria Comuna de Paris. Além disso, aqui você, nessa edição da Boitempo, você vai encontrar cartas do Marx antes, durante e depois da Comuna de Paris, uma introdução escrita pelo Engels 20 anos após o início da Comuna, né, ali escrita em 1891, e, obviamente, uma cronologia da Comuna. Existem outras edições, mas essa tem vários complementos. O segundo livro que apresento é de um sobrevivente da própria Comuna de Paris, um comunardo, que é o Lissagarrat. Ele participou ativamente aí da Comuna, ele tinha uma formação em Direito, depois trabalhou como jornalista e atuou ali no segundo distrito de Paris, ali pela Comuna, e foi um de seus sobreviventes. E tornou-se, portanto, o historiador da Comuna, porque aqui nós temos desde os enfrentamentos dos franceses com os prussianos, a invasão de Paris, a formação da Comuna, o dia a dia da Comuna até a sua derrota e depois os massacres e exílios. Portanto, são 37 capítulos curtos, mas que você lê e devora esse livro porque aqui tem uma riqueza de detalhes fundamentais para nós. Portanto, ele acabou cumprindo um papel de historiador da própria Comuna. Essa aqui é a edição da editora Ensaio, de 91, depois foi reeditado em 93, e no ano de 2021, agora a Expressão Popular lança aí uma nova edição. O terceiro é uma publicação do Lenin que foi organizado aí pela Centelha Cultural e editado pela editora Quiron em 2012. E nesse texto aqui, nesse livro, você encontra também o texto do Engels, ali escrito 20 anos depois da Comuna. E nesse livro você vai encontrar 5 materiais inéditos até então do Lenin para nós aqui do Brasil. A Comuna de Paris e as tarefas da ditadura democrática em 1905, Ensinamentos da Comuna de Paris, escrito em 1908, Em Memória da Comuna, escrito em 1911, Novas Lições da Comuna de Paris, escrito em 1917, e A Ditadura do Proletariado e a Comuna de Paris, escrita em 1919. O quarto livro é mais um clássico, agora do Trotsky. Na verdade, essa edição aqui de 2011, organizada pela Centelha Cultural e pela Iskra,
Na verdade, isso corresponde aos capítulos 5 e 6 de um livro famoso do Trotsky, que é o livro Terrorismo e Comunismo, o Anti-Kautsky. Na verdade, portanto, temos aqui uma crítica à concepção do Trotsky em relação à Comuna de Paris. Porque aqui o Trotsky vai apontar que simplesmente o Kautsky não entende nem a concepção do Marx na Nova Gazeta Renana, não entende as posições dos comunardos, né? Portanto, carrega consigo todo o seu viés social-democrata, portanto, acha que a democracia é o fim último e não o estabelecimento e consolidação através da força, no caso ali da Comuna de Paris com os comunardos, né? Tanto é que na página, nessa edição aqui, 75, e nessa outra edição aqui, na página 21, 22, diz lá o Trotsky, né, sobre o Kautsky. Igual a todos os mandarins da social-democracia, Kautsky vem na organização, antes de tudo, um meio de prejudicar a ação revolucionária. O quinto livro que eu apresento a vocês também foi o quinto caderno de grande formato da editora Ensaio, da qual eu fiz parte, né? E nós publicamos aqui o Crônicas da Comuna, que na verdade são textos, cartas de grandes escritores franceses da época, né, que vivenciaram aquele período da Comuna de Paris, desde posições a favor, de neutralidade, contra, né? Então você vai encontrar aqui os grandes escritores franceses, né? Conforme você tem aí uma certa inserção na literatura, você vai reconhecer alguns deles, né? Como Victor Hugo, ou Victor Hugo aportuguesando, famoso pelos Miseráveis, né? Que além de um livro gigantesco, tem adaptações tanto no teatro como no cinema. Você tem aí o Émile Zola, com o Germinal, né, grande livro também do naturalismo e também com adaptação para o cinema. Você tem aí Alexandre Dumas Filho, que escreveu A Dama das Camélias, que também teve adaptações para o teatro. Portanto, esse é um livro onde você vai ter aí, conforme diz o próprio José Chazin no manifesto editorial desse livro, né, você vai ter aqui uma breve súmula da inteligência francesa literária. O sexto livro que eu apresento para vocês aqui eu diria, um clássico para nós brasileiros. É esse livro de pequeno formato da coleção Tudo a História da Brasiliense, né? Sobre a Comuna de Paris, onde o sociólogo e historiador argentino, um dos grandes intelectuais lá da Argentina, Horácio Gonzalez, escreveu quando esteve morando aqui no Brasil. Ele viveu aqui por vários anos no Brasil, foi professor aqui também. E o Horácio Gonzalez, nessa pequena publicação aqui, apresenta os principais grupos políticos que estavam envolvidos ali na Comuna de Paris, também apresenta o papel fundamental pelo qual as mulheres exerceram aí dentro da Comuna de Paris. E vale lembrar que boa parte dos brasileiros das gerações mais antigas tiveram o primeiro contato com a Comuna de Paris através desse livro. Talvez esse seja um dos livros mais conhecidos da própria coleção Tudo a História, né? Então já virou um clássico aqui para nós brasileiros. E também não deixa de ser uma homenagem aqui nossa ao Horácio Gonzalez, que infelizmente em junho de 2021 veio a falecer como vítima da Covid-19 lá na Argentina. Portanto, é uma leitura rápida, né, importante e clássica para nós brasileiros. Além disso, Horácio Gonzalez coloca aqui como subtítulo Os Assaltantes do Céu, que é uma expressão que ele toma lá do próprio Marx,
quando Marx escreveu A Guerra Civil na França, né, onde colocava ali essa ideia de que os comunardos, essa ação ousada que eles estavam tomando, é como se estivessem assaltando o céu. Portanto, tem aí uma certa poesia nessa expressão. Portanto, o livro é de rápida leitura e, portanto, vale a pena vocês conferirem. Nas próximas semanas, aqui no canal Conexão Marxista, vocês vão encontrar os vídeos específicos de cada um desses livros aqui que foram abordados. Portanto, nos acompanhem. Se você está conhecendo o canal agora, inscreva-se, dê o joinha, compartilhe esse vídeo, explore lá as playlists com os diferentes assuntos que temos aqui no canal e nos vemos nos próximos vídeos.